E aí pessoal, tudo certinho com vocês? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a transição, né, o upgrade que eu fiz do iPhone 11 128 GB para o Samsung S23. Né? Deixei de ser então a testemunha de iPhone, a testemunha da Apple e voltei para a Samsung. Então, comprei um Samsung S23. E por quê? É meio que injusto a gente comparar um S23 com um iPhone 11, que é um aparelho lá de 2019, que já tem mais aí de 4, 5 anos do seu lançamento, né? É quase que injusto fazer essa comparação. Mas eu percebo que muitas pessoas, quando falam em migrar do seu iPhone 11 ou iPhone 12, falam em migrar para o Apple iPhone 15. Mas existem outras escolhas, né? Voltando para o Android, que tem um custo-benefício muito, mas muito melhor. O que não quer dizer que você que usa seu iPhone tem que migrar para um S23 ou para um S24. Não, eu apenas vou colocar o que eu senti, qual foi a diferença que eu percebi ao voltar para a linha Samsung, que era a linha que eu usava antes de ter o iPhone 11. Então usei o iPhone 11 durante 2 anos. E aí, sobre o design? O design ele é fosco, né? Ele é em vidro também, assim como o iPhone. O iPhone 11 tinha aquele design mais liso. Outra diferença, a gaveta de chips, o Samsung vem com 2, eu tenho a possibilidade de usar os 2 chips, muito embora hoje em dia eu acho que o pessoal até prefere usar mais os eSIM, né, que são chips virtuais, do que necessariamente 2 chips. E nenhum deles tem, nem o Samsung nem o iPhone tem extensão para cartão físico, tá? Ambos têm as duas saídas de áudio, ou seja, tanto em uma saída embaixo e outra em cima, o que configura som estéreo, que dá uma excelente qualidade, né? Algumas coisas que eu senti, que eu realmente não gostei no Samsung, é esse desbloqueio na tela. Que se você jogar de perto aqui, na película fica um furinho, um buraco no meio da tela para que a gente encaixe digital e ele faça a leitura. E eu, em conjunto, juntamente com o leitor digital, também utilizo o leitor digital, o leitor facial, tá? Assim como o iPhone usa. Mas uma coisa que eu vou confessar para vocês é que a leitura facial do iPhone é superior à leitura facial do Samsung. Isso não adianta a gente querer negar ou inventar que a Samsung vai levar melhor nesse quesito. Não tem como, tá? Eu noto grande diferença quando eu vou fazer mesmo principalmente quando eu tô com o boné, né? Já que eu tenho um telhadinho meio desgastado, quando eu tô de boné e vou fazer o desbloqueio facial, poxa, eu vejo que sempre me recordo na hora que o iPhone ele tem uma leitura mais otimizada, mais rápida. Mas não é nada que desmereça o Samsung. A tela realmente não tem como comparar a tela LCD IPS do iPhone com a tela AMOLED da Samsung, né? Pra gente ter uma ideia, somente a partir do iPhone 15 a gente vai ter uma tela de AMOLED no iPhone, tá? Se a gente pegar os antecessores da linha S da Samsung, desde o S20, S21, S22, todos eles já vêm com uma tela otimizada, que é AMOLED, que é bem superior, principalmente para quem joga e assiste bastante filme e séries, né? E jogos nem se fala, né? Quando nós jogamos na taxa de atualização de 120 Hz, que só se encontra disponível nos Samsungs, é algo muito superior e faz muita diferença. Para você ter uma ideia, mesmo o iPhone 15 tendo tela de AMOLED, ela ainda funciona em até 60 Hz, enquanto que já no S23 eu tenho essa tela em 120 Hz. E para quem acha que não joga e que não dá tanta fluidez, eu vou mostrar para você que dá diferença sim. É mais legal e todos os celulares deveriam ter essa taxa de atualização de 120 Hz, porque é uma taxa otimizada, né? Inclusive eu estou gravando esse vídeo no meu iPhone, hein? Repara aí, viu? Daqui a pouquinho eu vou colocar a gravação que eu fiz no S23 para a gente comparar. É porque do iPhone 11 para o iPhone 12, iPhone 13, a gente não tem tanta diferença nas telas, na gravação. Agora, vamos falando a verdade, a otimização que a Apple faz no modo retrato, ela é superior sim ao modo retrato do Samsung, tá? Isso não tem como a gente dizer que o Samsung leva vantagem, mesmo com um processador super poderoso, como é o caso do Snapdragon que vem no S23, no quesito
vídeo retrato e foto retrato, a Apple leva vantagem sim, mesmo em dispositivos mais antigos. Isso eu senti essa diferença. Quando eu vou tirar uma foto no modo retrato, eu tenho saudade sim do Apple. Claro que nas outras fotos, na grande angular, na câmera, quando eu vou gravar um vídeo, eu sinto que o Samsung, o S23, se comporta muito bem. Ele bate de frente com o iPhone 14 e o 15, quando eu uso a 4K 60 fps, por exemplo. Agora, quando nós utilizamos o modo retrato, não tem como comparar. Eu acho o modo mais otimizado da Apple, tá? Isso, nesse quesito, é ponto para Apple. E agora sim, gravando da câmera do S23 na mesma configuração que estava utilizando a câmera do iPhone, para você ter uma noção. Inclusive o áudio é o nativo da câmera, tá? É a capacidade de captação de áudio do próprio telefone. Então, falando um pouquinho mais sobre o S23, ele tem uma coisa chamada modo DeX, ou seja, você pode utilizar o seu celular, o seu S23, que na verdade é uma capacidade que existe desde o S20, tá? Você pode espelhar o seu telefone na televisão, como se fosse um computador, e se você tiver um teclado Bluetooth, você pode fazer a conexão e digitar um texto, você pode utilizar o celular como mouse, ou seja, você utiliza ele como se fosse uma CPU. Por incrível que pareça, é um modo muito interessante. Por quê? Porque esses celulares, principalmente os celulares que estão vindo com o Snapdragon, eles são processadores muito potentes, então eles têm essa capacidade de poderem ser usados como um computador. Isso, só para a gente comparar, o S23 ele faz em torno de 1.456.000 pontos no AnTuTu Benchmark, mede a capacidade de processamento e o conjunto, né, de processador e memória RAM, e ele mede essa capacidade. Para a gente ter uma noção, o iPhone 15 tem 1.470.000, ganha por alguns poucos pontos do S23. Então, se a gente botar iPhone 15 e S23, ambos têm uma capacidade praticamente idêntica de processamento, tá? Então, quando a gente compara iPhone 15 com o S23, nós estamos fazendo uma comparação justa. Como eu falei no início do vídeo, eu estou comparando o iPhone 11, uma aparelhagem de 2009, com o S23. Por quê? Porque geralmente o usuário que está querendo fazer o upgrade, ele está procurando novas opções. E essa é uma boa opção, o S23 é uma excelente opção, só que lógico vai ter que ocorrer essa migração de sistema, né? E aí fica a carga e entendimento de cada um. E ainda o S23 tem a possibilidade de a gente fazer as nossas filmagens aí a 8K, tá? E aí 30 fps, não possui 8K, seria demais até um aparelho ter capacidade de filmagem de 8K 60 fps, mas mesmo tendo 30 fps, ele tem super estabilização. Ele fica um vídeo bem legal e é claro que ele fica um vídeo extenso, né, por conta da sua capacidade de filmagem, né? Se você for pegar o S23, procure pegar na versão 256 GB, tá? Primeiro porque o padrão UFS, vou botar na tela para você ver, ele é superior, ele possui o UFS 4.0, enquanto que o próprio iPhone 11, se não me engano o iPhone 12 também, até o 13, eles têm o UFS 3.1. Para a gente ter uma ideia, o UFS 4.0 consegue transferir e fazer a leitura de até 4.200 megabytes por segundo, enquanto que o UFS 3.1, que é a versão anterior, consegue fazer em torno de 2.100 megabytes por segundo, ou seja, é a metade, tá? E isso dá muita diferença. Sem falar na memória RAM da versão 256 também tem algum aprimoramento ali, certo? A bateria é 3.900 amperes. Eu, sinceramente, na bateria do iPhone 11 para o S23 não senti muita diferença, tá? Consegui esses dias fazer 9 horas de tela com ele. E utilizando, claro, até passou um pouquinho de 9 horas de tela, mas utilizei no modo de economia de bateria, tá? No modo de economia de bateria, a gente utiliza 70% da capacidade da CPU, mas mesmo assim é mais do que a capacidade que eu possuía no iPhone 11, porque para a gente ter uma ideia, o iPhone 11 faz em torno ali de 816.000 pontos no AnTuTu Benchmark, que, como eu já falei, mede a capacidade de processamento. Mesmo assim, com 70% tenho mais capacidade no S23 do que no iPhone 11. O iPhone 13 faz 1.256.000 pontos no AnTuTu Benchmark e
Então eu reduzo a capacidade ali, fica algo intermediário, como para você ter uma noção, entre um iPhone 12 e iPhone 13 ali, tá? Com capacidade reduzida, e o que faz durar, a bateria dura mais. Um dos principais pontos que, ao utilizar a economia de bateria, eu não consigo utilizar os 120 Hz de tela, tá? A velocidade de tela de 120 Hz. E o que não faz tanta diferença se você vai utilizar no dia a dia, porque realmente é mais em filme, vídeos sequenciais e jogos que você nota essa diferença aí do 120 Hz para 60 Hz. Vou deixar para você ver o que faz a câmera 8K a 30 fps com super estabilização e sem super estabilização. É uma filmagem excelente, né? Eu utilizo o S23 com o drone, tá? O aplicativo da DJI que existe apenas para a Apple, mas a gente consegue o aplicativo para instalar e o desempenho é simplesmente impressionante, tá? E logicamente eu não posso deixar de falar de preço, tá? O S23 hoje está custando na casa de 2.550 até 2.900, 3.000 reais na versão de 256 GB. Se você pesquisar, você vai achar sim aí até 3.000 reais o S23 na versão 256. Que, como eu falei, é a vantagem, inclusive, pela taxa de transmissão de dados, que é o UFS 4.0. Por hoje era isso aí, pessoal. Qualquer coisa, deixa essa dúvida, seu comentário. Até a próxima. Valeu!